Olá, sexloggers! Hoje a gente veio falar com você que já tem filho, que está esperando um filho ou que pretende ter filhos, quem sabe? Sexo e criança. Dá pra falar sobre esses dois assuntos juntos? É o que a gente vai descobrir junto depois da vinheta. Cássia, se apresenta pra gente, então. Quem é a Cassiana? Cassiana é mãe do Kawai, 3 anos de idade, quase 4. Sou pesquisadora de futuros, pesquisadora de tendências, trabalho com isso já há alguns anos. Vim do mundo corporativo, mas fiz uma transição de carreira, já estou há 3 anos aí empreendendo. E comecei a pesquisar sobre futuros quando eu descobri o futuro do sexo e o futuro das novas crianças. Eu pensei, oh meu Deus, precisamos fazer alguma coisa a respeito, Muito né? legal. Com uma pegada mais contemporânea, não com o que se discutia antes. Bem legal. Cássia, você como pesquisadora de tendências também, futurismo, qual foi o momento em que você percebeu que era preciso falar com as crianças sobre sexo além da questão da reprodução? Acessando alguns relatórios, a gente comecei a concluir que a própria geração Z hoje se diz cada vez mais queer. Um dos relatórios da J.W. Thompson diz que 48% apenas da geração Z, que são os adolescentes atuais, se consideram 100% heterossexuais. É mesmo? E isso começou a me chamar a atenção. Sim. Porque quando você pergunta para os pais desses adolescentes o quão héteros seus filhos são, não é só 48% que responde isso, né? Entendi. Então eu comecei a perceber que tinha um gap, assim, principalmente que os jovens não estão falando com os pais a respeito disso. Sim. E eu perguntava, mas por que você não fala? Imagina, tem o menor espaço dentro de casa. Eu pensei assim, poxa, não é isso que eu quero pro meu filho, não é isso que eu quero com os meus filhos, e como que eu resolvo essa questão? Eu sabia que meu marido, de certa forma, também ia ser um pouco reticente a esse tipo de discussão. E eu pensei, nossa, então não tem que preparar só o meu filho, eu tenho que preparar o marido. Sim. E assim eu pensei, quer saber, eu vou chamar aqui psicólogos, pedagogos, sociólogos, antropólogos, pessoal da antroposofia, médicos, enfim, quem que faria sentido, pessoal da tecnologia, quem que faria sentido começar a explorar tudo isso que estava acontecendo e como falar com as crianças, porque elas estão acessando de qualquer forma, de uma forma completamente diferente do que há 10, 15 anos atrás, que não funciona. E mesmo assim, quando a gente olha historicamente, a gente nunca teve espaço para falar sobre isso com os nossos pais de uma forma aberta, né? Isso é uma exceção. As casas onde isso acontece são casas muito sortudas, mas em geral. E aí a gente sabe qual foi a consequência disso, né? Adultos que não sabem lidar com a própria sexualidade, com o próprio corpo, uma sociedade patriarcal, homofóbica, racista, preconceituosa, porque há uma série de assuntos que a gente não conseguiu explorar e não conseguiu desenvolver, não conseguiu evoluir. Então a sua ideia é que os pais ou futuros pais ou quem já foi pai, enfim, quem se interesse por isso tenha um material, um conteúdo legal para se embasar e aí criar suas crianças de uma forma um pouco mais esclarecida, é isso? Esclarecida. E uma das propostas é assim, tem muitos pais, o que eu acho natural, né, Mai? Que tem uma certa reticência mas tá, e se meu filho não for qualquer coisa, assim, que esteja acontecendo no presente? Eu falo, tá, se seu filho não for, ele vai conviver com um monte de gente que vai pensar diferente, que vai estar dentro da sua casa. Então você tem que aprender, de qualquer forma, a lidar com naturalidade com isso, porque o seu filho vai lidar com naturalidade. Sim. E quanto mais a gente não trata essas questões todas, né, do novo mundo com naturalidade, mais a gente vai se afastando dos nossos filhos, especialmente na adolescência. Aí depois vem aqueles índices de depressão, suicídio, que só crescem 40% nas crianças de 10 a 15 anos, mundo afora, e aí os pais sempre achando que é culpa da internet, é culpa do pornô que elas estão acessando, é culpa do YouTube, enfim, é culpa de todo mundo, menos da formação que se deu dentro de casa em relação a assuntos super delicados. Com certeza. E Cassi, o Talk Before, ele é focado em qual faixa etária para as crianças? A gente olha principalmente para adultos que lidam com crianças de 5 a 13 anos. Então a pessoa fala, é só para pais? Não, não é só para pais. São para adultos de uma forma geral que lidam ali diariamente com crianças e que de alguma forma estão impactando na formação daquelas crianças. Sim. Por que a gente resolveu atuar com essa faixa etária, Mai? Muitos nos perguntam, mas o adolescente, né, 14, 15, 16 anos, o negócio tá pegando. Sim, o negócio tá pegando. E tá pegando por quê? Porque nada foi feito anteriormente. Mas aí, aquele adulto que está lidando com uma criança que já começou a fazer perguntas.
ele vai conseguir encontrar ali algumas referências, algumas informações. Na verdade, esses são os que mais nos procuram. Mesmo. A gente busca alertar antes da informação chegar. É melhor você já começar a se preparar, porque é uma preparação lenta. Sim. Não é uma coisa que você vai assistir uma temporada nossa, assistiu em uma semana. É uma mudança de mindset, de pensamento, né? Legal. Mas, ok, se você já teve a situação, é o melhor momento para vir bater um papo com a gente. E aí, de forma prática, esses adultos, eles entram no Talk Before e que tipo, como que começa lá? Eu tô nessa angústia, preciso lidar com essa situação, tem umas questões aí, o que eu encontro lá? São vivências, na verdade, então são vivências divididas em 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa de conteúdos pré-gravados, onde a gente traz um pouco de teoria, conceito, mas são todos videozinhos curtos, assim, de 3, 4, 5 minutos no máximo, só para dar uma balizada rápida. Depois de cada episódio, nós dividimos a nossa primeira vivência em 4 episódios. Depois de cada episódio, você entra num debate online com especialistas e todos aqueles adultos que consumiram aquele determinado episódio. Legal. Aí depois, no final da temporada, você é convidado para participar de um workshop presencial para ir para uma mão na massa mesmo de, e aí, quais são as soluções? Vamos construir juntos, né? A ideia é co-construir, onde os especialistas da Talk Before vão guiá-los nessa jornada, né? Vão atuar mesmo como moderadores. Entendi. Né? E aí, o que dá pra gente oferecer pra quem ficou até o fim? Quem assistiu esse vídeo até aqui, você acha que dá pra gente... Como é que as pessoas entram lá e usam o Talk Before? É só entrar em www.talkbefore.com, sem BR. Talk Before é TALKB4, tá? Legal. E para os seus telespectadores aqui, digamos assim, telespectadores, ou é coisa das antigas, né? A gente criou uma oferta bem especial, dá para olhar aí embaixo. Isso, a gente vai deixar todos os detalhes aqui na descrição do vídeo, vai ter link pro Talk Before, vai ter link pro Futuro do Sexo, vai ter link para tudo e para a oferta também. Se você já quiser hoje começar a esclarecer, começar a ir à procura dessas respostas, construir junto com essa comunidade linda, que eu acho que tá fazendo um trabalho maravilhoso, necessário. Legal, obrigada. E que, nossa, daqui a alguns anos a gente vai olhar pra trás e falar, ainda bem que isso começou, gente. Olha que diferença, olha a gente parando de reproduzir coisas que não faziam bem pra nós. Pra nós mesmos, exatamente. que a gente sofre até hoje. Exatamente. Você deixa seu comentário aí, a sua dúvida, de repente se você quer já acessar a Cassiana, quer mandar alguma questão pra ela, usa a caixinha de comentários que a gente encaminha e você vai ter a sua resposta também. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.